Para falar em nome dos auditores federais de controle externo, convidamos o senhor Alberto Leite Câmara. Já estão rindo. Eu nem comecei. Bom dia a todos. Depois dessas palavras belíssimas da Vitória, eu também venho da carreira de técnico federal de controle externo. A minha missão agora ficou um pouco mais complicada. Excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedrais, senhores secretário-geral da presidência, Eduardo Monteiro, senhor secretário-geral de administração, Roberto Caixeta, diretora-geral do ISC, Flávia, senhor secretário-geral de pessoal, Cícero, demais autoridades aqui presentes, amigos, familiares e novos servidores técnicos e auditores federais de controle externo. A missão que me foi dada de representar cidadãos brasileiros do mais alto nível intelectual não é uma tarefa fácil, e depois da vitória ficou mais difícil ainda. Pois cada um teve uma história para chegar até aqui, que merecia ser contada. Todavia, sinto-me extremamente orgulhoso de estar aqui representando os senhores. Passamos por caminhos repletos de obstáculos, que em alguns momentos pareciam intransponíveis. Para alguns, esta caminhada iniciou-se há alguns anos, 2007, 2008, 2009, e a persistência foi qualidade inerente de muitos. Sim, tivemos que abrir mão de muitas coisas importantes. Alguns tiveram que se distanciar dos amigos, das baladas, do videogame, da cachaça. Outros deixaram de comparecer ao aniversário daquele primo, do tio, do irmão, a uma festança de casamento. Até mesmo não puderam ir ao aniversário de um pai, da mãe. Talvez para alguns isso não represente muito, mas para outros significou um peso, um sentimento de culpa. Alguns aqui ainda não tiveram apenas que dispensar esses momentos sociais e familiares, mas o próprio convívio familiar diário. Aqueles que já não moram com os pais ouviram muitas vezes: filho, cadê você? Faz tempo que não aparece aqui em casa. Aqueles que têm filhos pequenos, em vários momentos provavelmente ouviram: pai, mãe, vamos brincar. E você teve que responder: filho, não posso, papai agora está estudando. Alguns com filhos ainda recém-nascidos, em várias ocasiões, não puderam acalentar o choro dos seus pequenos. Um projeto como esse não é um projeto de uma pessoa só, pois envolve decisões familiares, acordos, negociações. Mas se fizemos tudo isso, é porque, de algum modo, sentíamos que seria possível, que valeria a pena lutar. Não apenas por um objetivo individual, mas porque sabíamos que nossa conquista é a conquista de todos que estão ao nosso redor. Manter-se motivado era nosso grande desafio, mas a ideia de alcançar uma meta nos movia. Depositamos sonhos e esperanças, traçamos metas, alteramos as estratégias de estudos, avançamos, retrocedemos. Autoconfiança misturada com medo. Enfim, um misto de sentimentos que a razão nem sempre explica. Depois de superada a dura batalha, que é a fase dos estudos, e a realização das provas, veio a fase dos resultados, o que foi bastante angustiante. Uma vez que ocorreram, como normalmente ocorre em muitos concursos públicos, mudanças de gabarito, alteração de classificação dos candidatos, a expectativa sobre o resultado provisório da prova discursiva, e que, no nosso caso, demorou um dia após o resultado definitivo da prova objetiva, um sofrimento. Eis que saiu o resultado provisório da discursiva. Alegria para alguns, tristeza para outros. Hora de levantar a cabeça, correr para os recursos e torcer para que sejam colhidos pela banca. Após o resultado dos recursos, novas alternâncias de posições. Quem estava dentro das vagas previstas no edital, de repente passou a estar fora. Enfim, a angústia não acabava. Comissões de candidatos foram montadas a fim de fazer interlocução com gestores, realizar levantamentos relativos aos quantitativos de vagas disponíveis e o perfil profissional dos candidatos aprovados. Com essa articulação, uma esperança surgiu para mais 12 candidatos, além do número previsto no edital, e para esses a alegria renasceu.
finalmente veio a convocação para o curso de formação. Para a maioria, foi o primeiro encontro com essa instituição de excelência. Também foi um momento de nos conhecermos melhor. Pena que os intervalos eram curtos. E os nossos queridos B10, Graça, Rodrigo e Tiago, sempre estavam lá para nos lembrar de voltarmos para a sala. Quem imaginava que o curso de formação seria tranquilo, teve uma surpresa já na divulgação do cronograma. Aulas diárias de 8 às 18, provas aos domingos, análise de dados. Ó vida, ó céus. Por falar em dados, vou comentar alguns fatos curiosos a respeito da nossa turma. Tem mais Tiago, 6, do que mulheres, 5. Tem tantos Daniéis quanto mulheres. Tá? Então, se por acaso você nos encontrar na rua ou nos corredores do tribunal e não lembrar de um nome da gente, pode chamar de Tiago ou Daniel, que provavelmente vocês vão acertar. Ok? Claro que o nosso atuário estatístico, o Giuseppe, né, ele pode corrigir os meus cálculos posteriormente, porque ele foi o único que conseguiu responder as 4 das 5 questões de estatística do CESP conscientemente. Né? Ressalto ainda que os nossos amigos 10 Segundos e o Meneghel desenvolveram habilidades avançadíssimas em estatística, que já estão sendo aplicadas para obtermos sucesso na Mega Sena. Foram pelo menos 5 bolões durante o curso de formação. A turma também conta com algumas celebridades, como os cantores Paul McCartney, o Marrone, os repórteres da Atena e César Tralli, os personagens Sherminator de American Pie, Mr. Bean, Recruta Zero, Piu Piu, Rufus o Lenhador, Chicken Little e o Visconde de Sabugosa. E também o Ursinho Carinhoso, me informaram agora há pouco. Além disso, outros apelidos surgiram, como Goiás, Brisa, Cachaça, Cisso Play Hard, Coxinha Cid Lege, Elinho das Moças, TCC, CJ, Cotonete. E como toda turma, a gente tem o nosso Japa, que a gente teve que compartilhar com os técnicos também. Se esse programa de formação fosse um pouco mais longe, nem as meninas escapariam dos apelidos. O curso de formação não serviu apenas para criarmos laços de afinidade, mas também que serão úteis, certamente, durante a nossa trajetória profissional, mas também para lapidar nossos conhecimentos, para sabermos como aplicar na prática tudo aquilo que estudamos de forma teórica para o concurso. Aprendemos até mesmo nas aulas de instrução processual que devemos evitar passar as férias em Guarajuba. Essa é uma outra história que fica para uma outra ocasião. Mas não dá para falar em curso de formação sem lembrar dela, da nossa queridíssima Graça, nosso anjo protetor, sempre muito atenciosa com todos. Ela exprime a personificação de um sentimento que domina os profissionais desta casa. De tentar solucionar todos os problemas da melhor forma possível, de forma ética e moral. Posso dizer que fui agraciado, pois tive a oportunidade de ter 2 cursos de formações com ela. Como falei no início, ingressei no TCU há 7 anos como técnico federal de controle externo. E me orgulho muito disso, pois, independente do cargo, área, orientação, esta casa nos dá oportunidade de desenvolver nossas competências e evoluirmos como profissionais públicos, pois somos todos TCU. Sim, a caminhada até aqui não foi fácil, mas cada sacrifício valeu a pena, pois hoje estamos sendo recompensados. Fomos aprovados em um dos concursos mais difíceis do país. Mas não apenas isso. Estamos realizando o sonho da maioria dos concurseiros do Brasil, tomar posse no Tribunal de Contas da União. É a instituição pública centenária, 125 anos, em que cada profissional carrega a ética na veia, representa o ideal de administração pública. É verdade que não somos perfeitos, pois a perfeição é utópica, e cada servidor e membro desta casa sempre encontra algo a ser aperfeiçoado. Pois ser um profissional do TCU é não se acomodar, é buscar sempre o impossível, pois o impossível só persiste até que alguém o tenha alcançado. Com certeza, muitos dos que estão aqui hoje achavam que era impossível estar aqui. E vejam, estamos aqui. Isso não seria possível sem a ajuda e apoio que tivemos nessa jornada.
Assim, agradecemos a Deus pela força espiritual que nos deu, aos nossos cônjuges, filhos, pais e familiares, amigos, por compreenderem nossa ausência, aos chefes e colegas de trabalho, que seguraram as pontas quando foi preciso, aos professores e instrutores, com uma pequena ressalva, que compartilharam conosco seus conhecimentos e experiências. Agradecemos também a todos os profissionais do TCU que, de algum modo, trabalharam para que nossa chegada a esta casa fosse a mais favorável possível. Obrigado por perceber a importância que este momento representa em nossas vidas, por compreenderem nossas ansiedades por informações e saberem lidar com nossas dúvidas e incertezas. Muito obrigado.